Aí, tia, eu sou o tio Petisco e hoje eu tô aqui para te ajudar a realizar um sonho ou escolher a creche preferida sua e do seu pet. É isso aí, a gente vai falar alguns itens importantes para você que está querendo realizar esse sonho, está querendo abrir esse negócio, ou está com um problema na sua creche, ou até tem o seu pet e quer levar para uma creche e não sabe qual escolher. Então, quais são as principais coisas que a gente precisa ficar ligado? Bom, primeira, sem sombra de dúvida, tia, a gente precisa ficar ligado na segurança. O que significa essa questão da segurança? É a questão se o meu cachorro, por exemplo, tem acesso ao portão direto para a rua. Tá? Isso é muito importante, pela questão de segurança, né? Porque se ele acontecer algum problema, alguém falhar, somos seres humanos, todo mundo falha, alguém falhou ali, deixou passar ali, pum, foi direto para a rua. Então é importante ter divisões para que ele não tenha acesso para a rua direto. E outra coisa que vai influenciar isso também é o cachorro ficar latindo no portão. Se você tem 10 cães ali, 15, 20 cães numa creche ali, latindo no portão, vai atrair outros cães, que pode trazer doenças, que vão gerar outras brigas, e isso vai dar problema. Então dá problema de segurança com relação à fuga, dá problema com relação a brigas e dá problema com relação a doenças. Tá? Então um item só você já resolve 3 problemas. E o que a gente precisa ter noção e ideia disso? Bom, essas separações precisa ter uma distância legal, tá? Pode visualizar em determinados momentos, mas precisa ter uma distância legal. E tem que usar um material adequado, então tem que ser fechado, ou se for de alambrado, usar um alambrado de um tamanho menor. Igual aqui a gente tem um alambrado menor, é menor do que o padrão. Não procure o alambrado padrão que a gente vê para fechar chácara ou fechar essas coisas, não pode, tá? Não vale a pena, não é legal. A telas RHV é uma indicação legal para vocês fazerem uma tela, procurar a tela do jeito que vocês quiserem, do tamanho, das dimensões que vocês quiserem, da gramatura do fio que você precisar. O segundo item da nossa lista, com certeza, é o piso. É isso mesmo, tia. O piso pode gerar problemas de saúde para o seu pet e nas assessorias que eu tenho feito para as creches é um problema recorrente. Então tem que ficar ligado. O que acontece? Os cães, eles têm uma anatomia para as patas andarem dessa maneira. Quando o piso é áspero, né, ele tem uma textura, isso funciona legal, ele vai andando dessa maneira. Quando a gente encontra um piso liso, ele começa a fazer isso aqui, ó, a deslizar para os lados. E isso gera problema de displasia, tanto nos membros inferiores quanto superiores. Então tem que tomar cuidado. O que acontece, né? A articulação, ela funciona aqui. Quando você vai escapando para o lado, vai fazendo isso aqui, vai gerando atrito e vai formando um calo ósseo. E isso depois não encaixa, o fêmur não vai encaixar, o ombro não vai encaixar. Isso vai gerando muita dor para o seu pet. Tá? Várias raças, né, têm uma tendência a essa doença. E mesmo as raças que não têm, vai gerar um aumento dessa incidência desse problema, vai aumentar o desgaste e vai dar problema. Então, uma raça que tem vai piorar mais rápido ou vai ficar com dor mais forte ainda, né? Mas vai ser mais rápido esse processo. E os que não têm vão desenvolver também. Tia, sobre brincadeiras. A gente está falando sobre isso e aqui nesse momento o Terêncio e o Max, eles têm essa brincadeira. A gente mostrou o Baluzinho como estava aceitando legal com o Max e o Terêncio já está numa brincadeira um pouco mais bruta com o Max. Ele não está legal, tá? Eu dei uma corrigida neles agora, como? Passear e manda sair, andar. Essa é a correção que a gente precisa dar para eles. Ah, mas como que eu vou fazer essa correção? Treinando. Não tem mágica. Eu preciso ter esse vínculo com o Terêncio, eu preciso ter esse vínculo com o Max para conseguir fazer isso funcionar. Porque senão a solução ou é bater, ou deixar eles brigar e acabar, ou na hora de separar, se machucando. Então precisa tomar cuidado. Essas brincadeiras são saudáveis para os cães, até um certo limite. A gente precisa sempre lembrar desse limite, mostrar para eles esse limite e sempre estar atento. Então tem a equipe toda aqui sempre gerenciando isso, sempre apaziguando qualquer conflito. Tá? Lembrar que esses cães, ó como que é, começou a estressar, Claudinho já falou com ele e parou. É normal isso, acontece. Mas olha quantos cães tem aqui e não tá uma coisa, aquela barulheira, aquela gritaria. Às vezes a gente se preocupa em deixar um vídeo bonitinho, que hoje na internet bomba muito o vídeo dos cachorros brincando, né? Pulando, um tentando morder o outro.
mas será que isso é bom para eles? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Então precisa ter uma equipe e precisa ter uma estrutura para você conseguir conciliar isso. E isso, tia, você que está querendo abrir uma creche, é estudando, é trabalhando, é mexendo, tem que se empenhar, tá? Tem que estudar, tem que se atualizar. E a gente tem que ir controlando. Hoje a gente tem alguns cães que tem esse tipo de comportamento. Baluzinho, McConkey, Max e Terêncio. São 4 cães que são mais alvoroçados, que são mais problemáticos nesse quesito. Então a gente precisa sempre estar toreando isso, sempre tomando cuidado. Tia, brincadeira de mão, brincadeira de cão. Esse tipo de brincadeira que o Baluzinho e o Max está fazendo é bom até um certo ponto, né? Só que a gente precisa ter um limite, a gente precisa saber controlar essa situação para isso não virar uma briga. Tá? Aqui que eles estão disputando, quem domina, quem que caça melhor, quem que é mais forte, quem que é mais rápido, né? E eles estão fazendo essa interação. Isso faz parte dos cães, né? Faz parte da genética deles. O importante é saber em que momento a gente deve parar esse comportamento. Aqui tá tranquilo ainda, o Baluzinho tá até pedindo pro Max montar ali, né? Ele tá até cedendo para ele, então ainda tá legal, tá? Sem problema. Se os cães começarem a mostrar os dentes, deitar e já mostrar uma submissão ou uma dominância muito excessiva, aí a gente precisa cortar esse tipo de comportamento. Já é uma dominância maior, tá uma submissão maior, mas não tá ruim. O Valdinho tá deitado, tá numa submissão, mas não tá mostrando os dentes, não tá numa situação que ele tá incomodado. Ele simplesmente foi mais submisso e tranquilo. Então isso que a gente precisa olhar. Às vezes a pessoa procura falar, precisa estar deitado, precisa estar assim ou assado. Na verdade você precisa entender sobre comportamento animal, sobre educação animal. Tá? Ó, já chegou em outra postura agora, tá vendo? Passear, vem Balu, passear, Max, passear, vamos, isso garotada, vem, passear, bora, isso, já dispersa o pessoal, já começa a dispersar, porque pode gerar briga, então sempre tem que ficar de olho, tia. Agora já indo para o outro item na nossa lista, que até ajuda e faz ligação com o anterior, que era da brincadeira, a gente precisa pensar na nossa equipe. É muito importante, porque a gente precisa treinar essa equipe. Essa equipe precisa ter vínculo com esses pets para não gerar brigas. Então, um problema que acontece muito, principalmente quando abre uma nova creche, a pessoa tem medo de investir, ele está com medo, é normal, é compreensível, e acaba pegando freelance. Só qual é o problema do freelance? O freelance não dá para ser treinado, não dá tempo dele gerar vínculo com o pet realmente conhecer ele. Então você vai fazer uma adaptação, uma avaliação, você vai ter problema com isso. Tá? Então você precisa ver e trabalhar e montar a sua equipe. Eu sei que vai ter uma rotatividade, é normal, isso faz parte do comércio. Né? A questão é, a gente precisa trabalhar focando em funcionários registrados, em funcionários que vão ter uma longevidade maior na sua empresa, para você oferecer um serviço de qualidade para um pet, para eles gostarem de estar com os colaboradores. Eles precisam ter esse vínculo, eles precisam ter essa união. Alguns querem ficar um momento mais sozinho, tá no meio do gramado, quer brincar, tomar um solzinho, quer ficar na sombra. Tudo bem, faz parte, mas para você evitar brigas, você precisa ter vínculo. Então isso daí precisa ser trabalhado com uma equipe.
E agora a gente chegou no último item da nossa lista, que é a adaptação. É isso aí, tio, tia, a gente precisa falar sobre esse assunto, que é um pouco mais delicado, que a gente escuta falar muito em várias creches, até o pessoal vem me perguntar, como que é a adaptação aí? E eu sinto lhe dizer, mas eu tenho uma notícia para te dar. A adaptação não existe. Não existe adaptação, porque não é em 2 horas que eu vou pegar o seu pet, criar vínculo com ele, passear, gerenciar ele com todos os pets, ele entender o que eu quero na hora de uma briga, ele saber que ele tem que dispersar. Não é assim que funciona. Por mais que eu queira que isso seja uma verdade, não é. A gente precisa ter tempo para trabalhar com o pet e isso sim é muito importante. E como que eu vou trabalhar com ele? Com uma equipe bem formada, com o local bem formado. Então tudo isso que eu falei anteriormente é importante para o dia a dia do nosso pet. O que eu tenho que prestar atenção quando eu vou levar meu pet para um centro de treinamento, para uma creche? O que eu tenho que ficar ligado na hora de receber um novo pet na minha creche? Bom, primeira coisa que a gente falou é da parte da segurança, né? Então a gente precisa do quê? De um local para receber esse pet. A gente vai separar em várias partes, tá? Mas essencial, ter um local para você receber esse pet separado, tio, para você criar vínculo com ele, sua equipe criar vínculo com ele. Depois você precisa de uma equipe de pet, é isso aí, tio, tia, você precisa de cães treinados, socializados, com energias diferentes. Então tem que ter um mais calminho, mais tranquilinho, um mais agitadão, outro mais agitadão. Lógico, nenhum agressivo, mas você precisa ter energias diferentes para você ir acostumando esse pet e ir percebendo ele, ir estudando ele, ver qual que é o limite dele, o que ele se dá bem, o que ele não dá. Isso sim é uma avaliação, uma adaptação na sua equipe, no seu centro de treinamento. Você pegar ele em 2 horas, soltar ele ali, você está pondo em risco esse cachorro. Tanto de saúde quanto físico, ele pode vai ficar um cachorro mais agressivo, mais reativo, ou muito medroso. Então você tem que tomar cuidado com essas adaptações de 2 horas. Precisa fazer um trabalho com isso. Você entende quando eu falo que não existe adaptação? É por isso. Você precisa sensibilizar ele com os cães e sentindo, e cada indivíduo é um indivíduo. Não adianta falar, minha raça é tranquila, né? Às vezes chega aqui um Golden Retriever e fala, Golden Retriever não morde. Morde também, tem um monte de Golden que morde. Então assim, o que a gente precisa é estudar o indivíduo e essa é uma dica de ouro, tá? Gostou dessas dicas? Fica ligado que todo domingão, 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no YouTube e no canal nosso na Brumais, no canal 27, 10 horas da manhã. Valeu! Forte petisco!